Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal, canal aqui do Professor Ferrari. E essa playlist nova que vocês estão vendo é sobre as principais efemérides para as provas de 2024. Antes de começar a falar das efemérides propriamente ditas, é importante a gente entender um pouco o que é uma efeméride e também como que ela pode aparecer na sua prova. Então, primeiro de tudo, uma efeméride, de uma forma bem simples, é uma data que faz aquilo que nós chamamos de aniversário redondo num determinado ano. Então, até uma forma muito comum de se buscar por aí, você pega acontecimentos que terminaram em ano de final 4. Então, Primeira Guerra Mundial, 1914, por exemplo, pode ser uma efeméride. Só que o que acontece? Algumas efemérides, elas têm mais probabilidade de aparecer do que outras. Não é qualquer acontecimento terminado em 4 que vai estar nas suas provas. Geralmente, as provas optam por quais efemérides? Aquelas que têm um ano assim, um acontecimento muito redondo. Por exemplo, esse ano nós temos 200 anos, certinho, né? 200 anos da outorgação da nossa primeira Constituição, a nossa Constituição Imperial lá de 1824. Então esse tema, com certeza, ele tem grandes chances de aparecer. E outro tipo de efeméride que as provas gostam muito é aquelas que têm a ver, claro, com grandes acontecimentos ou que de uma forma ou outra chegam até os dias atuais. Como, por exemplo, esse ano nós temos os 60 anos do golpe civil-militar de 1964. Então a possibilidade também é de aparecer. Claro que às vezes as provas nos surpreendem, né? Surpreendem vocês que são alunos, surpreendem a gente que é professor, porque eles pegam algumas efemérides que a gente não esperava, que a gente nem colocou na lista. É raro, mas acontece das provas colocarem muitas vezes efemérides de 5 anos, por exemplo. Então quando tem ali um aninho quebrado, e às vezes fica um pouco fora do nosso escopo. Então assim, isso aqui, claro, é um guia para as principais efemérides. Porque daí lá na tua prova vai aparecer uma efeméride que eu não falei aqui nessa playlist, por exemplo, vai falar, essa aqui o Ferrari nem falou. Já estou avisando, não é 100% de certeza, mas eu posso dizer para vocês assim, que 90% das efemérides que vocês vão encontrar, seja no vestibular, seja no Enem, onde quer que você vá fazer prova, vão estar nessa playlist. Uma outra atenção muito importante também. As efemérides, elas podem variar um pouco de região para região. Quando um acontecimento é mais específico, ele tem maior possibilidade de aparecer em determinados vestibulares regionais. Outro exemplo que eu vou usar para vocês. Esse ano nós comemoramos os 200 anos da imigração germânica para o Brasil. Segundo consta nos registros oficiais, os primeiros imigrantes germânicos, para não dizer alemães, né, porque a Alemanha nem existia nesse período, mas eles chegaram no Brasil em 1824. Então assim, a possibilidade dessa efeméride aparecer em provas do Sul, por exemplo, onde nós temos uma imigração germânica mais acentuada, é muito mais forte. Mas aí é só mesmo um guia para vocês se encontrarem, se acharem. Quando eu for falar de determinadas efemérides, eu vou aprofundar um pouco mais, falar assim, olha, talvez essa possa cair mais em tal lugar, e assim por diante, mas, mesmo assim, aqui está posto. Outro ponto importante antes de eu começar as nossas aulas. Eu não vou aqui explicar todo o contexto histórico de cada uma das efemérides. Eu vou falar sobre a efeméride, vou falar sobre os acontecimentos relacionados e o que a prova pode perguntar para você a partir disso. Porque senão eu teria, por exemplo, que dar aulas aqui sobre o Brasil Imperial como um todo, sobre a Primeira República como um todo. Então essa playlist é muito mais um lembrete, um guia, novamente quero frisar isso com vocês, do que necessariamente toda uma questão de conteúdo. Mas aí agora, nessa reta final, né, faltando 1 mês, 2 meses para as nossas principais provas, vocês já conseguem se encontrar um pouco mais aí na linha de estudos de vocês, certo? Nessa primeira aula eu separei uma efeméride do período colonial, que é muito importante, e algumas relativas ao período da independência. Eu separei esses blocos de aulas meio que num recorte historiográfico mesmo, começando pelas efemérides brasileiras, que são aquelas que mais aparecem, mas depois também tem algumas efemérides de alcance mundial, vamos colocar dessa forma. A primeira efeméride que eu trago para vocês, ela ocorreu no ano de 1624, ou seja, 400 anos da tentativa da invasão holandesa a Salvador. Então aí a gente já tem que prestar atenção numa coisa, olha, é a tentativa de invasão holandesa a Salvador, ou seja, não é aquela famosa invasão holandesa que deu certo alguns anos depois. Porque a invasão holandesa que realmente se consolidou e que aí os holandeses ficaram, né, alguns anos aí no Brasil, mais de uma década, ela foi mesmo em 1630 e foi em Recife, né, na região ali do Pernambuco. Porém, alguns anos antes, os holandeses tentaram
tentaram invadir a capital da colônia, que era Salvador, em 1624. E essa invasão, no primeiro momento, ela foi repelida, né? Os brasileiros aqui, eles conseguem expulsar essa invasão holandesa e ela não dá certo. Entretanto, o que é importante a gente pensar? Que nesse sentido, as provas podem trazer o quê? Elas podem usar a efeméride como um gancho, né? E na verdade esse é o grande papel das efemérides, servir sempre como um gancho para possíveis questões. Lembrar você, né? Olha, 400 anos atrás, os holandeses tentaram invadir Salvador e não deu certo, né? E aí, claro, fazer perguntas, por exemplo, sobre a invasão holandesa como um todo. Então, nesse sentido, é bom vocês darem uma revisada na invasão holandesa, naquilo que nós chamamos também de Brasil holandês, e aí, principalmente, as consequências dessas invasões holandesas. Lembrar do contexto lá da União Ibérica, do contexto do domínio espanhol sobre as colônias portuguesas, e aí lembrar também depois, em 1630, quando os holandeses conseguem se fixar num território da colônia brasileira, tudo que eles vão fazer, né? Principalmente ali a questão das melhorias urbanas por parte do Maurício de Nassau, mas também a tomada de pontos específicos no litoral africano, que era da onde vinham escravos. Pensar em todas essas consequências e dar uma boa olhada nesse contexto, porque algumas provas podem trazer isso. Pra mim, dentro da minha experiência, essa efeméride ela tem muito cheirinho assim, ó, gente, de Enem, né? O Enem gosta muito de trabalhar esse Brasil colonial. Se você é de alguma região do Brasil, ó, você do Nordeste, de repente que tá vendo meus vídeos, é bom dar uma boa olhada nesses temas de fato. Não que as outras provas não precisem, mas aquilo que eu falei pra vocês, pensando onde pode mais aparecer, tá? É uma efeméride a não ser descartada. E para fechar esse primeiro vídeo, que está mais restrito sim ao Brasil colonial, eu quero também utilizar as efemérides importantes relacionadas à independência do Brasil. Embora sobre a independência em específico nós não tenhamos nenhuma efeméride, mas nós temos algumas importantes de apenas 2 anos depois. E aí, a mais importante de todas elas, essa eu recomendo também que você dê uma boa olhada, é em relação à primeira Constituição Brasileira de 1824, aquela Constituição outorgada pelo Dom Pedro I. O que é importante ver sobre esse papel ou sobre esse processo que leva a essa Constituição? Primeiro de tudo, a questão de que Dom Pedro ele fecha uma primeira constituinte que ele tinha aberto, um pouquinho antes da independência ainda, né? Ele manda fechar na famosa Noite da Agonia, aqueles movimentos todos, e que depois a Constituição de 24, ela vai ser fruto de uma constituinte bem menor e feita, vamos dizer assim, aos moldes dos caprichos do senhor Dom Pedro I. E claro, os principais pontos dessa Constituição. E aí os mais comuns de aparecer em prova, quais são? Primeiro, a questão do voto censitário, lembrar que o voto nessa Constituição era um voto por renda, né? Restrito principalmente ali ao pessoal que tinha muita terra. E segundo ponto, tá, que também é fundamental, é lembrar a presença do poder moderador dessa Constituição. Porque quando ocorrem os movimentos de independência, o que a elite brasileira ela esperava? Ela esperava uma Constituição, um governo aos moldes daquilo que nós conhecemos lá como as monarquias liberais da Europa ou as monarquias constitucionais da Europa. E realmente, nós temos uma monarquia constitucional, ok, mas com o famigerado poder moderador, que era o quarto poder, né? Então o Brasil tem 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. E de uma certa forma, eu gosto de brincar assim com os meus alunos, né? É um jeitinho brasileiro para que o Dom Pedro pudesse também ali ter um viés absolutista. Entretanto, cuidado, nós não podemos dizer assim, o Brasil era uma monarquia absolutista. Em tese, não, mas na prática poderia ser por conta desse papel que o Dom Pedro ganhava da Constituição de ser o tal do poder moderador. Importante, esse poder moderador, ele era exclusivo para a figura do imperador. Então, na história brasileira, somente 2 pessoas se utilizaram dele, o Dom Pedro I e o Dom Pedro II. Por que eu falo isso? Porque durante o período regencial, lá de 1831 a 1840, quando o Brasil não tem um imperador, porque o Dom Pedro II é muito criancinha, nós temos os regentes. E os regentes, eles não podem utilizar o poder moderador, novamente, porque ele é exclusivo para a figura do imperador, certo? Então dá uma boa olhada e, na verdade, seria interessante que você desse uma olhada e uma revisada nas constituições brasileiras como um todo, porque esse ano, além dos 200 anos da Constituição de 1824, nós temos outra Constituição que também faz parte de uma efeméride, que é a Constituição lá do Getúlio Vargas, a de 1934. Esse ano nós temos 200 anos da Constituição de 1824 e 90 anos da Constituição de 1934. Por isso que quando a gente tem 2 efemérides, aí sim, olha, abram todos os olhos.
Se a prova que você vai fazer costuma cobrar constituições brasileiras, a possibilidade de vir uma questão inteira sobre as constituições, ela é gigantesca. Dê uma boa olhada nas constituições como um todo. Até mesmo outras provas, por exemplo, aqui no Sul, né, a gente tem a UFPR ou mesmo a UFSC, elas adoram cobrar constituições e não é raro fazerem comparações das cartas brasileiras, ou seja, das constituições brasileiras, com cartas jurídicas mais antigas, né? Já teve questão da UFPR comparando, por exemplo, a Constituição Brasileira de 88 com a Lei das 12 Tábuas Romanas, por exemplo. Né? Esse jogo pode ser feito. E essa é uma outra efeméride que se encaixa também muito bem nas próprias competências e habilidades do Enem. Quando a gente olha lá, por exemplo, a competência 3 ou a competência 5, que falam sobre leis, né, aquela coisa toda sobre o papel da justiça, sobre a Constituição de Cidadania, esse é um prato cheio, então, para ser discutido quando a gente pensa, né, nesse grande contexto que são as constituições brasileiras. E aí, por último, ainda nesse contexto também de efemérides, é importante lembrar que no ano de 1824, nós temos o reconhecimento de Portugal, né? Portugal reconhece oficialmente a independência brasileira. A nossa independência, o grito dela, né? O grito foi feito lá em 1822, mas Portugal levou 2 anos, depois de muita negociação, alguns conflitos, né? A intermediação também da Inglaterra, aquela coisa toda. Então, em 1824 nós temos esse reconhecimento. Essa não é uma efeméride assim que eu vejo com muita possibilidade, mas pode estar também dentro de uma questão escondidinha, alguma coisa assim, né? Daí você fica, pô, mas Portugal só reconheceu em 24? Sim, Portugal só reconheceu em 24, então é uma efeméride importante também para vocês darem uma olhada, tá, gente? Nessa primeira aula eu quero falar sobre essas, então como eu falei, mais referente à colônia e ao processo de independência como um todo. E agora na próxima aula nós vamos falar sobre as efemérides referentes ao Brasil Imperial. Tem bastante coisinha também, bastante detalhes pra gente ver, mas eu vou deixar para uma próxima aula pra gente ficar aqui mais fluido, conseguir ver isso tudo com mais calma, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Liga as notificações também para qualquer coisa você recebendo os vídeos novos que eu posto. Fica de olho e vamos junto aí em busca da sua aprovação. Valeu!